Olá, boa tarde. O Terra Serigi de hoje começa com algumas perguntas. Você gosta de história? Conhece a história do Brasil? E a história de Sergipe? Então, vai se deliciar com o programa de hoje. Nós vamos fazer um relato da viagem de Dom Pedro II ao estado de Sergipe. Ele esteve aqui por 2 vezes. Primeiro, quando fez uma expedição pelo Rio São Francisco em 1859 e desembarcou em Propriá. E depois, em 1860, janeiro, quando esteve na recém-inaugurada capital da província, Aracaju, e visitou também outras cidades do interior. Dom Pedro II era um visionário, apaixonado pelas artes, pela cultura, se interessava também por agricultura e pela industrialização do país e era um grande observador. Ele escreveu um diário de bordo e os detalhes desse diário a gente vai conhecer a partir de agora. Água de corúnica e navegação prazerosa. Viajar pelo Rio São Francisco é sempre uma bela surpresa. Foi essa paisagem que encantou o imperador Dom Pedro II há 151 anos. A comitiva do monarca navegou pelas águas do Velho Chico, uma excursão demorada de meses, que passou pelos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Do Baixo São Francisco, foram mais de 250 quilômetros navegados e desbravados. Pelas cidades ribeirinhas de Sergipe e Alagoas, muita coisa para ver. E o cenário não mudou muito. As canoas dos pescadores enchem de cor a beirada do rio. É assim há séculos. Propriá foi o primeiro desembarque do lado de cada região do Baixo São Francisco. E os moradores da Princesinha do Baixo São Francisco já marcaram esta data no calendário. O dia 16 de outubro de 1859 foi quando Dom Pedro II chegou aqui em Propriá, a primeira cidade sergipana que ele pisou os pés. Quando ele chegou aqui já tinha muito do que tem hoje, a igreja matriz e vários casarões. Mas quem vai contar um pouco mais pra gente dessa história é o historiador, o professor Martinho. O professor Dom Pedro II chegou aqui e foi o primeiro solo sergipano que ele botou os pés. Exatamente, vindo através do Rio São Francisco, Propriá teve o privilégio de receber Dom Pedro, um visionário, um mecenas, um homem que estava acima do seu tempo, estava bem distante daqueles que viviam na época. Dom Pedro II, ele disse no seu diário que Propriá era uma vila com 3.000 habitantes, com casas boas e sobrados, e que tinha uma fábrica de arroz a vapor, que era dos herdeiros de Ezequiel Henriques, que ele teve o desejo de visitar, mas infelizmente estava fechada. E também esteve na igreja, fez visita à igreja, além de ter ficado onde hoje a gente chama o Bar Mangaba, que foi cadeia pública, e antes disso era onde havia fundição de moedas. Ele tinha uma preocupação com o social já naquela época, Também ele tinha uma preocupação com o desenvolvimento de cada localidade que ele visitava. Há um fato histórico que se coloca, por exemplo, a construção da ponte. Foi uma idealização do próprio Dom Pedro II. Então mostra que ele era um cidadão que via à frente do seu tempo. Ele buscava nas suas viagens realmente o desenvolvimento para as regiões que ele passava. Os casarios ainda estão conservados. Muitos detalhes da cidade que chamaram a atenção do imperador pela prosperidade ainda podem ser vistos. No seu diário de bordo, Dom Pedro II faz referência a uma missa que foi assistida por ele e por toda a comitiva aqui na cidade de Propriá. Mas os historiadores não sabem ao certo se a missa foi celebrada aqui na catedral, que já existia na época, mas ainda não era assim, porque posteriormente passou por uma reforma, ou se foi na igreja do Rosário. Professor, ele fazia referência também a uma torre, por isso ainda há essa dúvida. É uma dúvida realmente onde ele esteve presente nessa missa. Porque consta que ele diz no seu diário que esteve em uma capela de uma torre só. Então há uma dificuldade entre os historiadores de ter como certo se foi na igreja catedral. Só que pela proximidade da visita dele, que ele esteve onde hoje é o Bamangaba, e que foi cadeia pública e antes era uma fundição de moedas, a gente dá para entender que realmente ele esteve aqui na catedral e que essa missa foi celebrada aqui. Nós fizemos aqui uma recepção muito boa ao príncipe regente no nosso município e colocamos uma placa aqui no obelisco que representa a emancipação política do nosso município. Na placa a gente coloca uma frase que está no diário de Dom Pedro II, onde diz: Propriá é uma vila de 3.000 habitantes, com algumas casas boas e de sobrado, e uma fábrica dos herdeiros de Ezequiel Henrique.
de descascar arroz com máquina de vapor que desejei visitar. Ele não visitou, a fábrica estava fechada e como havia realmente uma pressa, a gente sabe sempre disso, de se visitar outras localidades, né? Ele esteve presente na missa e depois seguiu para o lado de Alagoas. Era costume do imperador Dom Pedro II registrar todos os detalhes das viagens que fazia pelo Brasil em um diário de bordo. E não foi diferente nessa viagem que ele fez pelo Rio São Francisco, aqui no Nordeste do país, o que culminou neste livro aqui, Diário da Viagem ao Norte do Brasil. Foi quando ele desembarcou em Propriá. Mas quem vai contar pra gente essa história é o historiador Luiz Antônio Barreto. O que Dom Pedro II veio fazer aqui no Nordeste e navegar pelo Rio São Francisco? Bom, ele era um viajante, andava muito tanto pelo Brasil como pelo exterior. Por isso ele construiu uma imagem de um monarca ilustrado na Europa e aqui ele apaziguava os ânimos políticos nascentes em cada província. Ele, durante o ano de 1859, ele empreendeu uma viagem pelo norte, que era como se chamava o Nordeste do Brasil, e uma das etapas dessa viagem foi a visita à Cachoeira de Paulo Afonso. Então ele teve que navegar todo o Rio São Francisco e aproveitava e fazia um zigue-zague no rio para visitar as cidades alagoanas, Penedo, Pão de Açúcar e outras, e para visitar as cidades sergipanas, Vila Nova, que é hoje Neópolis, Propriá, visitou a Ilha de São Pedro, visitou Porto da Folha. No diário de bordo de Dom Pedro está registrada cada impressão que ele teve ao desembarcar pelo interior do país. Em Propriá, visitou vários lugares, entre eles uma escola, onde escreveu as impressões que teve de professores e alunos. Era comum em todos os lugares ele ouvir poesia, declamações de alunos e fazer uma visita às escolas onde ele próprio arguía para sentir se o professor dominava o assunto e ensinava bem e se os alunos estavam aprendendo corretamente. Inclusive aqui no livro tem até uma declaração curiosa dele, né? Ele fala que a professora era sofrível, que os alunos não sabiam, não aprendiam direito, atribuía então notas e observações aos professores e aos alunos. Ele foi muito cuidadoso e dá ao Brasil um retrato daquele tempo, como era a educação, como os professores se destacavam ou não se destacavam e como os alunos aprendiam ou não aprendiam. Ele deu também um caráter científico à viagem do Rio São Francisco, porque ele trouxe os desenhos do mapa de Humboldt sobre o rio para conferir se estavam exatas aquelas informações, porque ele conheceu com detalhes todo o Rio São Francisco. E o rio que até hoje nos encanta com a beleza também encantou os olhos do imperador. Foi, e ele tem uma intenção clara no diário, nas observações dele, de anotar aquilo que ele pessoalmente gostava. Por exemplo, o contato que ele fez com Frei Doroteu, que era o chefe espiritual da ilha de São Pedro, onde viviam os Cariri-Chocós. E ele cita mais de uma vez o Frei Doroteu. No próximo bloco, você vai ver os relatos da viagem de Dom Pedro II a Aracaju. Aracaju havia sido inaugurada recentemente e havia pouca estrutura para receber o monarca. Por isso, quando os governantes ficaram sabendo da visita do imperador a Sergipe, tiveram muito trabalho.
Foi também pelo rio que a comitiva imperial chegou à nova capital da província, desta vez pelo Rio Sergipe, 3 meses depois de navegar pelo Velho Chico. A comitiva aportou aqui no dia 11 de janeiro de 1860. Era fim de tarde quando Pedro II, a mulher dele, a imperatriz Teresa Cristina, que não esteve na expedição pelo Rio São Francisco, e vários outros convidados inauguraram a Ponte do Desembarque. Essa aqui, que depois mudou de nome e hoje é a Ponte do Imperador. Iniciava 11 de janeiro, Dom Pedro II, a segunda fase da sua viagem por Sergipe, que vai se estender até o dia 21. Ele vai visitar Aracaju, Laranjeiras, Maruim, a Barra dos Coqueiros, um ponto que eu acredito que seja próximo a Pirambu atual, na Barra do Rio Japaratuba, São Cristóvão e Estância, de onde ele segue para a Bahia. Essa viagem é uma viagem maior, ela não é só a Sergipe, é chamada as Províncias do Norte. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, sul da Bahia e Espírito Santo, onde ele vai chegar em fevereiro de 1860. E por que chamado Ponte de Desembarque? Porque depois ganhou o nome Ponte do Imperador, foi uma homenagem? Era a Praça Olímpio Campos, na época do Império, era chamada Praça do Imperador. Em 1935, no dia 2 de dezembro, salvo engano, Ana Medina coloca isso, o prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz, resolveu dar o nome de Ponte do Imperador. Ela foi chamada Ponte de Desembarque, Ponte do Governador, Ponte do Presidente da província, do Presidente do Estado, até que recebeu esse nome. Aracaju estava engatinhando, era a nova capital de Sergipe del Rei e muito tinha para fazer até ostentar modernidade. A cidade havia se transformado em um canteiro de obras. Quem chegava aqui em Aracaju, desembarcava, descia no lombo dos trabalhadores do porto, no lombo dos escravos, nas costas dos escravos. E não ficava bem descer o imperador nas costas do escravo e a imperatriz. Então foi construída uma ponte de desembarque, decorada rigorosamente para a chegada dele, que fica no peão de ordenamento do projeto de Pirro para a cidade de Aracaju, quer dizer, no centro da Praça Fausto Cardoso, no Rio Sergipe. A chegada do imperador do Brasil a Sergipe foi um delírio para os moradores, um testemunho do trabalho dos governantes e uma ideia da relação de poder entre o império e a província. Exemplos que ficaram marcados na história. E ficou também gravado em um diário da visita do monarca, como esse exemplar aqui, original, existem poucos no país. Pertence ao historiador Luiz Antônio Barreto, que conhece muito das vontades e costumes do imperador. Foi exatamente a pequenez, as dificuldades de alojamento no Palácio Provisório, transformado em Palácio Imperial, que se pediu ao imperador a construção do Palácio do Governo, o Palácio Olímpio Campos hoje, que foi construído com verbas do Império e depois de muitos anos é que foi transferido o bem para o governo do Estado, que reformou completamente em 1918 a 20. Pedro II não se contentou em conhecer apenas a capital, quis viajar também pelo interior do estado e fez isso. Foi a cavalo, de barco, queria conhecer de perto o povo que comandava e tentar, de alguma forma, melhorar a vida dos sergipanos. Ele baseou-se aqui, mas daqui ele foi a Laranjeiras, a Maruim, e nesses 2 lugares foi preciso também construir uma ponte de desembarque. Ele visitou também o canal de Pomonga, que era dar uma nova barra ao rio Cotinguiba, quer dizer, resolver um problema localizado que a engenharia militar tinha levantado. Teve em São Cristóvão e Itapuranga, e ele foi de cavalo. Em Estância, ele chegou pelo rio Piauí e para receber tão ilustre viajante aqui, também foi construída uma ponte. Mais conhecida como Ponte do Bonfim, até então a Ponte do Imperador, data de 1860. Então essa construção realmente deu passagem para a comitiva e o imperador, a inauguração dela também. Contam alguns historiadores que foi Dom Pedro quem deu à estância o nome de Cidade Jardim.
História que não tem confirmação em nenhum livro, mas que encanta quem mora na cidade. Dom Pedro II não veio sozinho para a estância. Segundo os historiadores, o imperador trouxe com ele uma grande comitiva. Tinha médicos, padres, autoridades políticas de Sergipe e também do Rio de Janeiro. E, é claro, a imperatriz Teresa Cristina. Eles passaram uma noite aqui na cidade e grande parte do grupo dormiu justamente nesse casarão. O palácio é uma residência particular, uma das mais luxuosas e ricas da cidade na época. 11 cômodos só aqui na parte de cima do sobrado. Mas essa história, quem vai contar pra gente é o historiador Wesley Nascimento. Wesley, a comitiva ficou hospedada uma parte aqui nesse casarão. A historiografia nos revela que em 1860, o imperador, o Dom Pedro II, nas suas viagens pelo Nordeste, em especial Sergipe, Estância, a gente vai se diferenciar porque Estância é uma cidade imponente e nesse período a gente merecia sim a visita do imperador. Na verdade, a sua visita pretendia o quê? Ver como era que estava a situação política, a cidade, a própria evolução da cidade, já que nós temos uma cidade de modelo português. O casarão da família Pacheco Dávila, que mais tarde vai pertencer à família do senhor Carlos Jorge, ele tem a sua imponência na sua arquitetura colonial. Ele tem as suas portadas em linhas retas e simples, onde é presente a imponência dessa construção naquele período. Na verdade, esse casarão servia para os despachos da época, onde ele abrigou aqui a sua comitiva e posterior, durante o decorrer do dia, ele viria aqui para instituir o Imperial Instituto de Agricultura do Estado de Sergipe. E o casarão onde ficou hospedada a comitiva que veio com Dom Pedro II pertence há mais de 50 anos a uma mesma família. Seu Carlos Jorge tinha 3 anos quando se mudou para cá, com os 3 irmãos e os pais. E o senhor guarda daqui as melhores lembranças da infância, né? Lógico. Desde a infância a gente brincava aqui, correndo nas escadas, aqui assistindo o São João, as procissões quando passavam por aqui. E o sonho do meu pai, quando ele chegou na cidade de Estância, foi sempre comprar esta casa. E seria bem magnífico se conseguisse fazer isto no museu da cidade de Estância. As andanças do imperador, que governou o Brasil por 48 anos, já estão escritas na história. É bem verdade que muita coisa ficou perdida na época da proclamação da República, mas as lembranças que ficaram vão abastecer as memórias das futuras gerações, para que elas também possam conhecer um pouco do Brasil Império. E o Terra Serigi de hoje quis justamente contribuir com um pouco da história. E você também tem uma sugestão para nos ajudar a produzir o próximo Terra Serigi? Então escreva para a gente para o nosso endereço eletrônico. Anota aí, é o npe@tvsergipe.com.br e o nosso telefone é o 3045 4492. E o Terra Serigi de hoje fica por aqui. Em seguida você assiste as notícias do SETV Primeira Edição. E no próximo sábado, você já sabe, a gente tem um encontro marcado ao meio-dia. Eu espero você. Até lá!